Hi, everybody. Olá a todos. I spilt the water so Derramei água tantas vezes que me deram um copo com tampa. And if you were here last Você estava aqui Sunday, no I domingo spilled glass, passado, eu so derramei. I don't know what they're gonna give Não me sei o que next. eles vão me dar a Straw, I seguir, um guess. canudo, eu acho. Well, Eric and Eric e a Candice Candice are on estão their way voltando home da from Espanha. Spain. They're just Eles suffering estão from sofrendo so por Jesus ali na very Espanha. tough. Tão difícil. So, but they send their Mas eles love, mandaram o amor and, they'll deles, be back voltarão this da week. Espanha essa semana. I just came back Eu from acabei de Texas, voltar do Texas. and I wanna say Quero to dizer all que you nos all divertimos that we had a great muito time with com o and Brian, com a Bethel Jen Music. e a Bethel Music. Really awesome time. Um tempo realmente incrível. Christine Vimos Kane a Christine speak there, Kane John falar e o Bevere. John Bevere. I didn't get to Não hear, ouvi ninguém mais, anybody else, but those mas are the ones I esses foram os que eu ouvi. Awesome. Foi Why don't you incrível. grab a hand, let's pray. Pega uma mão, vamos orar. Holy Spirit, we thank you Espírito for what Santo, te you're doing agradecemos o que today. está fazendo. We pray, God, Oramos, that you would Deus, que just se mova move sobre nós on us and that you e would que nos impact impacte us for love. para amar. Amen. Amém. This morning is Essa gonna manhã probably será uma be the mensagem simplest mais message simples, at least that I've pelo ever menos given. que eu já And dei. I wanna talk Quero to you falar about sobre love that o amor never que fails. nunca falha. And, I wanna, Às vezes, you know, sometimes it's, nós, às vezes nós, I don't know about you, but não I sei sobre love você, mas heavy eu amo as revelations. revelações I love all the pesadas, eu things amo God as coisas is teaching us. profundas que Deus nos And ensinou. sometimes I think we Às vezes lose acho que sight perdemos of the de most vista as simple coisas mais things of the simples do gospel. Evangelho. The very As coisas things que that we learn, aprendemos, it's gospel, que são como you know, Evangelho 101, 1, ou Jesus 1. And I wanna talk Quero a little falar bit um pouco about just sobre the a simplicidade simplicity of loving de amar a Jesus, loving Jesus, your neighbor, amar o loving próximo e yourself. amar a si So mesmo. why don't you turn to Vá para Marcos chapter capítulo 12, 12, and we're gonna vamos begin começar no in verse versículo 28. 28. The scribes Os escribas are estavam interacting with interagindo com Jesus. They're Jesus, eles são os detatores do Facebook nos dias de Jesus, And they asked him, e "What is perguntaram a the ele, qual é o foremost commandment of principal all?" mandamento In de verse todos? 20, No verso 29, 29, Jesus responde, "The o foremost principal is é, this, Hear, O ouve, ó Israel, Israel, the Lord your o God Senhor is nosso one Lord, Deus é o único and you Deus, shall Senhor. love the Lord with Ame all o Senhor de of your todo o heart, teu everybody say coração, heart, diga and coração, all of your soul, toda a sua alma, diga alma, and all of your e todo o seu mind, entendimento, diga and entendimento, all of your e strength. todas as suas forças. And the second E o is segundo é o this, that you seguinte, shall love ame your o seu neighbor próximo como a si as mesmo. you love yourself. In another place, Jesus said Em outro that lugar, all the law Jesus and diz que all the toda a lei, commandments todos are os summed up mandamentos in two são verses. resumidos em Love dois God versículos. Ame a and Deus love your neighbor. e ame o seu próximo. I don't know how hard it Não is, sei but quão just love difícil God é, mas and se love ama a your neighbor. Deus e Like ama o seu all próximo, 66 todos os books of the 66 livros Bible da Bíblia summed up são in two resumidos em things. duas If we coisas. got it Se right, acertamos, we get it all. acertamos tudo. Love God with Ame a everything. Deus com tudo que tem e ama o seu próximo como a si mesmo. I was thinking Estava about this, pensando and sobre I isso e wrote a escrevi little, um post no Facebook. myself. I love Facebook. Amo o You get really Facebook, good você feedback recebe there bons feedbacks that expands e ampliam a sua your compreensão. understanding. And I wrote, Escrevi, the Bible a says Bíblia that we diz should que love devemos our amar o neighbor. próximo. Deus nos ordena que nos Ourselves, amamos so that we can love para our que neighbor. possamos That was amar o my próximo. post. Esse foi o meu post no And this, Facebook. beautiful E gal, essa garota she acrescentou, Jesus Jesus never nunca told us to disse love para amar ourselves. a nós mesmos. He only Só told us nos to love disse our para neighbor. amar o próximo. And, you know, Eu I li read this and I'm like, e pensei, really true. é realmente verdade. O mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. No primeiro século, as pessoas se amavam e faziam sentido amar o seu próximo como a si mesmo. No século 21, eu não tenho tanta certeza que as pessoas se amam. Tem que amar, se amar para poder amar o seu próximo. Ame o seu próximo como ama a si mesmo. Precisa de um grande como para possa amar o seu próximo. Está me acompanhando? Se você não se ama, não os amará. E o desafio é que no século 21, redefinimos humildade como sentimento de pena de si mesmo. E eu proponho que isso não é humildade, isso é estupidez. É estúpido não amar a pessoa que Deus criou. As pessoas dizem como, ninguém me ama. Quantos sabem que se ninguém te ama, isso significa que você não se ama? Quantos sabem que tem que ter alguns inimigos? Jesus disse, ame seus inimigos. Obrigado, Bill. Bill está nos ensinando como escolher bem os inimigos. Tem que amar os inimigos. Acho que foi o Bill que disse, se não encontrar um demônio de vez em quando, deve estar indo no mesmo caminho. Se não tem pessoas que o odeiam, talvez não esteja fazendo nada que vale a pena resistir. É importante que tenha inimigos.
E é claro, estou meio que brincando que deve tentar ter inimigos, mas o ponto é que se estiver fazendo algo para Deus, terá pessoas que não gostam de você. Mas se ninguém gosta de você, isso não é sobre as pessoas, é sobre você. Já conheceu alguém de que você não gostou instantaneamente, sem nenhuma razão que você possa explicar? Ok, vamos nós. Isso vai parecer um pouco estranho. A verdade é que, se não gosta de si mesmo, você produz um cheiro. Eu estou usando como metáfora. Um cheiro no espírito que diz, se me conhecesse, não gostaria de mim. Já conheceu alguém que está falando com você e você, ore por mim, todo mundo me rejeita. E você só conhece por 30 segundos e você já quer rejeitá-los também? Sabe por quê? Porque estão emitindo um cheiro no espírito que diz, não gosto de mim, eu me rejeito, e quando me rejeito, envio a você uma mensagem subliminar no espírito que diz, me rejeite, me rejeite. E o que estou dizendo é que não estamos fazendo um favor a Deus por não nos amar. Não permitirá que alguém o ame mais do que você ama a si mesmo. E se alguém tenta te amar mais do que você se ama, criará um caso contra ele. Quanto mais quer que alguém te ame, uma pessoa na rua, quando você passa, ele não gosta de mim, eu não perco o sono por isso, mas alguém que eu realmente quero que me ame, quanto mais eu quero que eles me amem, e o mais que eu não me amo, maior será o caso que eu crio contra eles, para que eu os rejeite antes que eles tenham a chance de me rejeitar. E tudo isso é sobre não se amar bem. De fato, Paulo disse aos maridos e esposas, em Efésios capítulo 5, ele disse, maridos, aqui está a parte do conselho para os maridos, tinha mais, mas aqui está a parte do seu conselho para os maridos. Maridos, ame suas esposas como a si mesmo, pois ninguém jamais odiou sua própria carne, mas nutre e cuida. Assim amará a sua esposa como a si mesmo. Ele diz que ninguém jamais se odiou. De fato, eles se nutrem e se cuidam. Ao nutrir e cuidar de si mesmo, é assim que você deve nutrir e cuidá-la. Em outras palavras, seu ponto para a igreja grega em Éfeso é, maridos, conserte seu casamento, amando-se bem e depois amando-a da mesma maneira. Está entendendo? Estou dizendo que parte do consertar nossos casamentos é lidar com o fato de que eu sou amável. Sou um filho, sou uma filha de Deus, vale a pena ser amado. Tenho que parar de lhe enviar essa mensagem no Espírito. Não mereço amor. Se não me conhecesse, não gostaria de mim. Sou rejeitado, ninguém me ama. Isso não é verdade, porque é filho de Deus. É natural que as pessoas o amem, porque é a criação de um grande Deus. Bom ponto, Chris. Tarde demais. Essa palavra amor, há pelo menos 4 palavras gregas em amor, existem 4 na Bíblia. Essa palavra amor é a palavra ágape. Amor ágape. Agora, algumas pessoas me escreveram dizendo, não é pronunciado ágape, é pronunciado agape. Na verdade, no grego, é pronunciado... Já ouviu alguém falar grego? E alemão? Tipo, como eles fazem uma língua assim? Desculpe os alemães. Eu estou brincando. Meu nome em alemão é... Perdão. Me desculpe por isso. Essa palavra ágape, seja lá como se diz no grego, é um amor que transcende sentimentos. É o amor de Deus. É o amor que deseja fazer pelos outros mais do que você deseja fazer por si mesmo. Não estou dizendo que vive para isso. Estou dizendo que você vive a partir disso. É natural, com amor ágape, tratar as pessoas melhor do que você, porque essa é a natureza do amor ágape. Parte do desafio de amar nós mesmos é que temos um diálogo interno. A Candace fez um trabalho maravilhoso, acho que foi na semana passada. Estava compartilhando sobre, como psicólogos, falando sobre o amor próprio. E ela disse que todo mundo fala consigo mesmo
talks to themselves more than they talk to anyone else. mais do que com qualquer outra pessoa. And we speak Falamos de 9.000 a 50.000 palavras para nós mesmos por dia. 9.000 para os homens, 50.000 para as mulheres. E mais do que isso. Ela fez uma declaração, ela disse que os psicólogos nos dizem que 80% do nosso diálogo interno é negativo. 80% do diálogo interno é negativo. Temos um inimigo. De fato, em Apocalipse 12, diz: o acusador dos irmãos nos acusa dia e noite diante de Deus. Quando não gostamos de nós mesmos, abraçamos a revelação do acusador sobre nós mesmos. Está me acompanhando? Esse é diálogo interno. Por que esse diálogo interno é negativo? O acusador está falando conosco e estamos recebendo sua revelação em nossas almas porque não gostamos de nós mesmos e tomamos seu comentário sobre nós em vez do comentário de Deus sobre nós. Mas quando nos amamos, rejeitamos os comentários diários do acusador. Dizemos: não, eu sou um filho do rei. Desculpe, eu sou lavado no sangue, a propósito, tenho um novo coração e uma nova mente, sou, portanto, por natureza, divino. Essa é uma boa palavra? Há amor na pressão. Há muitas conversas nas mídias sociais sobre as contradições na Bíblia. Eu concordo plenamente. Acho que a Bíblia foi escrita na pressão. Por exemplo, alguns de vocês são tipo, ok, eu vou consertar daqui a um minuto. Deixe-me dizer dessa maneira por enquanto. Em Marcos capítulo 10, verso 19, Jesus diz: honre a seu pai e sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Em Lucas capítulo 14, verso 16, diz: a menos que odeie sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, não pode ser meu discípulo. Acho que muitos cristãos têm uma flor e diz: essa é a perspectiva do reino. Ele me ama, ele não me ama. Ele me ama, ele não me ama. E proponho que Deus escreveu a Bíblia intencionalmente nessa pressão. Ele intencionalmente deu escrituras opostas para que não pudesse seguir a Cristo por princípio, mas só por relacionamento. Proponho que é o Espírito Santo que nos leva a toda a verdade. Que é preciso a palavra e o Espírito para a verdade. Se é um aluno do primeiro ano, ouvirá essa mensagem em algum momento no final do ano. Toda a verdade não é criada igual. Passamos por cerca de 50 delas, e a propósito existem mais de 200 delas, nas quais Deus diz isso, e Ele diz isso. E às vezes Ele diz isso e isso no mesmo versículo. E você diz, o que eu faço isso ou faço aquilo? Veja, a Bíblia foi escrita com esse entendimento básico de que você conheceria o autor. Parte do desafio que temos, estou saindo um pouco, mas na escola de ministério, quero ter certeza que as pessoas conhecem as tensões. Porque se não conhecer a tensão, poderá seguir o Senhor por princípio. Digamos que eu só conheço honre seu pai e sua mãe. É tipo, ok, a Bíblia diz honre seu pai e sua mãe, mas também diz tenho que odiar minha mãe e meu pai em comparação ao meu amor por Jesus, para segui-lo. E se eu não sei que isso está ali, acho que estou seguindo por relacionamento, mas estou seguindo por princípio, porque eu não conheço as escrituras que dizem com essa tensão. Entendeu o que eu acabei de dizer? Em outras palavras, quero conhecer o pleno conselho de Deus, quero conhecer os dois lados da verdade. Pergunto ao Espírito Santo, aplico isso ou aplico aquilo? Está me acompanhando? Nesse espírito, outra senhora me escreveu, porque eu escrevi, tem que se amar, e ela escreveu nos últimos dias, e ela cita 2 Timóteo 3:1. Sabem isso, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. E ela disse, você é um falso mestre. Falso mestre. Especulador. Procurei a palavra amante de si mesmos, a palavra amor lá. É impressionante, não é a palavra ágape. Na verdade, só usada uma vez em todo o Novo Testamento, e é uma palavra que eu não vou nem tentar falar.
mas significa um amante de si descrevendo alguém preocupado com seus próprios desejos egoístas. Como eu sei que eu tenho ágape ou tenho esse outro tipo de amor? Se tenho um amor que não beneficia outras pessoas, não tenho ágape. Como sei que tenho o amor egoísta sobre o qual Paulo alertou Timóteo? Cuidado com essas pessoas que são amantes de si mesmas. Cristo está nos dizendo que precisamos amar nós mesmos. Ele é um falso mestre. Não. Se o amor que tem por si mesmo não beneficia outros, você tem o amor errado. Se o seu amor próprio só beneficia você mesmo, tem a outra palavra grega que o Chris nem consegue pronunciar. Agora, Jesus, em João capítulo 13, ele nos leva a um outro nível. Ele diz, verso 34, um novo mandamento vos dou. Ok, vou te dar um novo mandamento. Amais uns aos outros. Escute isso. Como eu te amei. Aqui embaixo, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus diz, tem um novo para você. Está aqui outro nível, ok? Quero que ames seu próximo como eu te amo. Quantos sabem que esse é um outro nível? Ame o seu próximo como eu te amo. É diferente de amar o seu próximo como a si mesmo. O Senhor, escute, vou te dar o tipo de amor com o qual vai amar as pessoas de uma maneira e elas nem vão saber se você é humano. Vou te dar ágape e quando as amar, eles sentirão como se foram amados pelo Pai, porque quando você os amou, você amou eles com um amor que não é seu, mas amou eles com um amor que eu te dei. Amor que flui através de nós. Escrevi sobre casamento. Não se case com a pessoa com quem se apaixona. Uma pausa como a do Bill. Não se case com a pessoa com quem se apaixona. Paixão é um ato da sua vontade. Se você se apaixonou uma vez, provavelmente vai se apaixonar de novo. Cresça no amor, porque por paixão não é um ato da sua própria vontade. Então, um ótimo casamento nunca será sem um ato de sua vontade. Escolha uma aliança na base do sacrifício, que aí, então, esse jardim verdadeiro pode crescer. Estamos redefinindo o amor. Não estou dizendo que nós estamos redefinindo o amor, o mundo está redefinindo o amor. Perdeu aquele sentimento amoroso. Oh, aquele sentimento amoroso. Perdeu aquele sentimento amoroso. Esse foi. Meio que comecei um pouco baixo. O mundo diz, se não o sente, não o tem. E eu proporia que o amor não é um sentimento. O amor provoca sentimentos. Se um caminhão esmaga meu pé e sinto dor, a dor não é o amor. O caminhão é. É a ilustração de um mecânico. Ajudem-me. Estou dizendo que a dor não é o caminhão. A dor é uma manifestação do que o caminhão fez. O amor não é a dor. O amor é o caminhão. O caminhão existe, quer eu sinta ou não. Veja, esse é o problema. O que o amor tem a ver? O que o amor é só dor e emoção. Nem sei essa música, mas tem tudo a ver com isso. O desafio é que reduzimos o amor a sentimentos e não achamos que não temos amor quando não sentimos. Lembro-me que quando eu estava namorando a Kathy, na verdade, nunca contei essa história para ela, vai ser uma revelação para ela. Acabei de me lembrar uma semana atrás. Namoramos por 4 anos de encontrar Jesus e mais um ano depois que encontramos Jesus. Ficamos noivos quando a Cat tinha 13, eu era muito mais maduro, eu tinha 16.
casamos quando ela tinha 17 ou 20. E no ano antes do nosso casamento, encontramos Jesus, começamos a andar com Jesus. Uma coisa interessante aconteceu. Por 6 meses, perdi todo o sentimento pelo Cat. Nem contei a ela, essa é uma revelação para ela essa manhã. Isso realmente me assustou. Não sabia se Deus estava dizendo, está casando com a mulher errada. Entende? Eu era um novo crente, 1 ano de idade. Mas sabe quando você é um novo crente, como o Senhor parece falar com você tão claramente? No segundo ano fica... Eu sei que está aí em algum lugar. Mais ou menos assim, certo? Cerca de 3 meses se passaram, não sei que minha memória está correta, mas vários meses se passaram e eu estava buscando o Senhor, Kathy e eu estávamos buscando o Senhor. Estou tipo, tudo bem, eu não sei o que está acontecendo, eu não sinto nada quando estamos juntos, os arrepios se foram, e o Senhor me disse, tirei o sentimento para que se puder amá-la por sacrifício, estará pronto para o compromisso. O Senhor disse, tirei o sentimento para que se puder amá-la por sacrifício, está pronto para o compromisso. Porque quantos sabem que o casamento é uma vida de morte pelo resto da vida? Vim aqui para dar minha vida por você. E assim se foi. Foi. A propósito, essa música foi escrita. Naquele tempo, eu estava falando com o espírito errado em mim. Mas agora, sério, esse foi por coisa de 6 meses. E um dia, ele voltou tão rapidamente quanto se foi. Mas isso estabeleceu um fundamento para mim em nosso casamento. Há dias em que acorda e as borboletas, os arrepios desapareceram. Por causa do que aconteceu naquele ano, antes de nos casarmos, nunca questionei se perdi o sentimento de amor. Porque lembro que o Senhor disse, se puder amar pelo sacrifício, sem sentimento, está pronto para o compromisso. Então, quando acordo de manhã, isso aconteceu muitas vezes durante o nosso casamento. Obviamente, passamos por tempos difíceis, passamos por tempos de compressão, onde os sentimentos desaparecem. Nunca preciso pensar, será que há algo errado comigo? Me pergunto se não a amo mais, porque o Senhor me disse, amará com sentimento, mas amará com sacrifício. Assim que se ama. Esse é o amor ágape que ama, que quer sinta ou não. Na verdade, como eu sinto, não é como eu sou. Frequentemente respondemos quando perguntam, como está? E eu digo como eu sinto. A propósito, não acho que há nada errado com isso. É só para ensinar sobre amor. Puxa, não estou bem hoje. Tudo bem. Eu estou dizendo que a verdade é que como eu me sinto, não é como eu sou. E não levaremos tão longe hoje, mas como eu sinto, não é quem eu sou. A cultura redefiniu o amor e a identidade. Agora, baseamos tudo em como eu estou me sentindo. A propósito, pode se sentir incrível e não ter um relacionamento com Deus. Não incomode, ele está se divertindo. E está na estrada para o inferno. Eu não conheço essa. Lembro anos atrás, Danny e eu estávamos fazendo a maior parte dos aconselhamentos matrimoniais aqui. Esse casal entrou. Minha lembrança pode não ser precisa, mas acho que foi o primeiro, segundo mês que eu estava aconselhando essa mulher. Ela já havia pedido divórcio, veio e estava trabalhando com ela. Acho que a vi como 2 vezes e ela disse, pode receber meu marido? Ele queria encontrar com você. E eu fiquei tipo, ela já havia descrito ele como um monstro, entende? Mas descobri que eu sou mais velho e que onde há um monstro, também é um cientista louco. Mas naquela época eu não sabia disso. Então eu disse, poderia... Precisa de 2.
Man, I'm going to be on Eu vou estar na equipe de louvor muito breve. They won't let Eles não me deixam fazer o teste, então eu tenho que fazer enquanto eu estou pregando. So she brings Então ela traz o Igor. and he's E ele está nervoso, aterrorizado. he is terrified. He doesn't look Nem up levanta when os olhos quando eu digo, olá, entre. and go to shake hands with Vou his apertar friends. sua mão e a sua mão dele está suada, ele está You know, tremendo. I know he's the Eu sei que ele é um monster, monstro, but you ever feel mas sorry quando já for the sentiu monster, pena do like, monstro, so much compassion for the com monster, tanta you know? compaixão pelo monstro, So he's entende? sitting there, and I Eles estão said to sentados her, ali e eu disse a ela, "Why don't you por que start não off começa? share with Compartilhe com Igor the challenge os desafios que tem. And so E ela she starts, começa like, just como uma metralhadora, acusação após acusação. accusation after accusation, 15 Passam minutes 15 minutos e ela diz, she's like, e ela diz, "Never, nunca, e sempre, e nunca, e sempre. And the last E a última thing I coisa que me lembra ela dizendo é, and every todo day dia, you leave your sua cueca no chão, on the por floor 15 anos. for 15 freaking years. Your underwear on the floor Sua every cueca está no chão toda manhã. class for Eu 15 peço por years. 15 anos. E ele pega a sua cueca. E você não faz isso. And E finalmente, his fear seu medo é dominado por sua raiva. and he looks E ele up, parece almost like out of a stupor. quase um estupor. E ele diz, te levei para Paris 2 vezes Last year, no ano passado. I took you to Te Paris. levei para Paris 2 vezes no ano passado. E a resposta dele para você sempre deixa sua cueca no chão. I took Te you levei para Paris 2 vezes no ano passado. Ele grita. Ela como? Começaram a brigar e eu disse, ô, para. in your corner. Nos seus cantos. And I turned to E eu Igor, viro para o Igor and I e said, digo, Igor, Igor, you can't não pode consertar com uma viagem a Paris o que quebrou com a sua cueca. He goes, E ele diz, hã? he looks at me. Ele olha para mim com esse ponto de interrogação. Você não pode consertar You can't fix with a pair. com paraquedas o que quebrou com a sua cueca. I said, dude, listen, Disse, cara, ouça, you can't você não pode consertar com um evento o que quebrou com seu desrespeito. He looks at E me olha para mim como se "This is fosse the first a time." primeira vez que eu ouvi esse pensamento. I said, Ele diz, "Love, no amor the love of de God, Deus, a respect respeito mútuo, one another. It's não é só levar alguém numa viagem especial. O amor acontece todos os dias na vida das pessoas com quem se relaciona. Isso não pode se acontecer 2 vezes no ano. It's the truth. É a verdade. Here's Chris. Esse é o conselho do Chris para um ótimo casamento. Não a única coisa, Just be clear. só para ficar claro. The meme isn't the O only meme thing I know. não é a única coisa que eu sei sobre o casamento. Sejamos claros. Do what you do when Faça you o que feel like você faz quando quer, quando não tem. it. How do you have a good marriage? Como ter um bom casamento? Do what Faça you o que do faz when you quando feel sente amor, when you don't. quando não sente amor. When you don't feel Quando não love, sente amor, treat the person trate as the same pessoas da way mesma maneira when you como feel it. quando sente. and you E provavelmente have terá a great um marriage ótimo casamento. with the three Com as other outras things that coisas that are on other memes. dos outros memes. In Ephesians, Em Efésios, the Lord o makes Senhor faz essa amazing statement. I think afirmação Bill was the surpreendente. first Acho que o Bill foi o one to point it primeiro a out me mostrar. to me. And for the sake of Por uma time, questão de tempo, I'll just eu read this só lerei part. essa parte. Paul said, Paulo "I diz, want you quero to que know conheça the love of o God." amor de Deus. Here's one of E the aqui está uma daquelas scriptures. escrituras com I pressão. want you to know Quero the que love of God conheça o amor de that Deus, surpasses que knowledge. supera o conhecimento. That doesn't make Isso não sense. faz sentido. The Lord's like, O Senhor "I want diz, you to know quero what que you saiba o que não don't tem como saber. know." Thank you. Obrigado. And Bill Ele pointed me out mostrou que that the word a there, "I palavra, want you to quero know," que is saiba, that intimate significa place. In the íntimo. Hebrew, No hebraico é it's yada. yada. I want you to Quero que experience experimente the love o amor that you que não couldn't pode possibly entender understand. através do seu intelecto. Like, there Tipo, is a existe um love amor that God que has Deus for tem us. por This nós. agape love Esse amor is ágape first é experienced, experimentado let primeiro later e explained. depois explicado. As a matter of Proponho fact, que I propose é to difícil explain explicar agape o amor love to ágape people para as who pessoas que não experimentaram. Think about Pensa this. sobre Have isso. you ever Já tried tentou to explicar a uma explain criança de your 10 own anos romantic como é o amor romântico? They see Eles veem 2 pessoas se beijando no cinema e ficam tipo, oh, nojento.
Filho, deixa-me te explicar por que eles estão beijando. Isso é o que o beijo faz. Aqui estão os 12 atributos do beijo. Não ajuda. Sabe por quê? Porque ele ainda não experimentou. Mas uma vez que ele experimenta o amor romântico, começa a explicar e ele experimentará o que eu estou explicando. Sabe o que estou dizendo? Ele experimentará o que eu estou explicando? Não são tantas palavras que uso, mas o fato de que eu escolhi minhas palavras na minha definição, o atraí de volta à experiência e agora ele sabe exatamente o que eu estou falando. É muito difícil explicar o amor de Deus para alguém que não o experimentou. Dizemos, bem, 1 Coríntios 13, aquela senhora escreveu isso para mim, foi tão bonitinho. O amor é explicado aqui. Digo, essa é uma explicação parcial do amor. Mas a explicação completa do amor deve ser experimentada porque Deus é amor. Vá para Lucas capítulo 6, versículo 27. Jesus está falando e ele diz, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que os odeiam. Bendizei os que maldizem e ore pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, bate nele do outro lado. Oh, não, essa versão não é bem assim. Ou quem te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a sua capa, nem a túnica recuses. Dê a qualquer um que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Trate os outros da mesma maneira que quereis ser tratado. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Pare aqui por um minuto. Que recompensa tereis? A palavra recompensa, nessa versão, é traduzida como graça 153 vezes. Ouviu o que eu acabei de dizer? O Senhor acabou de dizer, se só ama as pessoas que o amam, que graça tem em sua vida? E ele continua dizendo, se faz o bem a quem faz o bem, que graça, que recompensa tem? Pois até os pecadores fazem o mesmo. Se empresta àqueles que esperam receber de volta, que graça terá? Qual recompensa? Até os pecadores emprestam para receber de volta a mesma quantia. Mas amem, essa palavra ágape, amem, ágape os seus inimigos, façam-lhes bem e não esperem nada em retorno, e o seu galardão será grande. E serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Esse é o ponto. Como eu amo um inimigo? Sabe que não pode amar um inimigo até tomar uma decisão, e assim que o fizer, terá graça para isso? Se sentar aqui e pensar, o que eu faria se alguém me batesse? Sem a graça, acho que eu me defenderia. A propósito, existe um outro lado dessa moeda. Jesus não é passivo. Ele pegou um chicote e expulsou as pessoas. E mas ele não bateu em ninguém. Seja o que for. O que eu quero dizer é, Jesus está dizendo, se decidir amar seus inimigos, terá a graça para fazer o que acabou de decidir, o que não podia fazer um pouco atrás. E eles experimentarão ágape, porque está fluindo através de você, porque flui para você. Está me acompanhando? Acho que nossa nação está faminta por cristãos que guardem os 2 primeiros mandamentos. Penso que temos um mandato aqui para influenciar as nações. Acredito que a porta da Casa Branca estará aberta. De fato, eu sei que está por coisas que têm acontecido nas últimas semanas. Mas a porta da Casa Branca está se abrindo. Acredito que as portas dos reis se abrirão. Isaías 60 diz, os reis virão, as suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas de dia e de noite para que ele tragam as riquezas das nações, porque os reis e seu séquito acreditam que Deus quer que influenciemos reis. Mas aqui está o desafio, não pode influenciar quem não ama.
Quero ler uma parte de um blog que eu escrevi outro dia. Os cristãos perderam em grande parte do seu mandato e sua missão de amar os outros, independentemente se concorda com eles ou não. Isso, é claro, inclui inimigos, partidos políticos, grupos étnicos e pessoas de toda persuasão. Estamos sob muita pressão para dar títulos ruins às pessoas, julgar suas intenções e fazer vilões a quem não concordamos. Chamamos essas pessoas de fanáticos, nazistas, odiosos, homofóbicos, Jezabel, racistas, simplesmente porque não concordamos com eles. O objetivo dessas proclamações difamatórias é, obviamente, assustar as pessoas e silenciar o oponente, humilhar os que discordam. Além disso, Paulo escreveu antes de tudo, recomendo que faça suas súplicas, orações, intercessões e ação de graça a favor de todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica em toda piedade e dignidade. É importante lembrar que Paulo escreveu para Timóteo quando Nero era governando. Escutou o que eu falei? Paulo disse, ore pelos reis. Quem estava governando? Nero. Vou ler um pouco. Eu compartilhei. Nosso presidente visitou uma igreja recentemente e o pastor pediu que a congregação para orar por ele. Isso levou a uma grande reação tão grande da congregação que o pastor se desculpou por orar pelo presidente. E se isso acontecesse na nossa igreja, eu escreveria uma carta de repreensão à igreja. Em um incidente separado, um amigo meu, que foi visitado pelo presidente Trump, inesperadamente. Meu amigo o trouxe à frente e os líderes oraram por ele. Consequentemente, ele perdeu metade da sua congregação. Quando Obama era o presidente da nossa nação, eu disse várias vezes nas mídias sociais e no domingo, aqui, eu amo o presidente Obama. Ele não é o presidente, ele é meu presidente. Não importa se eu votei para ele ou não, isso é uma democracia, a Bíblia diz que a sorte é lançada, mas a decisão pertence ao Senhor, é como termina. Meu amor por nossos presidentes não é baseado no meu acordo com suas políticas, valores ou estratégias morais. Eles são seres humanos a quem Deus ama, são filhos e filhas, são líderes do nosso país, precisam de nossas orações e nosso apoio. Penso que fomos influenciados pelo fermento de Herodes e pelo fermento dos fariseus. Os ensinamentos de Herodes, o espírito político, e os ensinamentos dos fariseus, o espírito religioso, se infiltraram na igreja. Estamos começando a pensar como pensam e a não perceber que a nossa mentalidade mundana está afetando a capacidade de influenciar reis. Daniel estava na Babilônia, ele foi levado cativo, ele era um prisioneiro de guerra, ele foi capturado quando Nabucodonosor entrou em Israel, derrubou o templo de Salomão, destruiu Israel e levou toda a sua família como prisioneiros de guerra para a Babilônia. A propósito, é muito interessante Deus chamar Nabucodonosor meu servo. Nabucodonosor era um homem louco. Ele faz o ditador norte-coreano parecer um valentão de escola. Ele constrói estátuas para si mesmo e mata qualquer um que não o adore. Mas quem sabe está servindo? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor teve um pesadelo sobre si mesmo, ele procurou Daniel e disse, eu tive esse sonho, esse é o sonho, tive um sonho sobre a árvore foi cortada, é só o toco. Daniel ouve o sonho e a interpretação do sonho que o rei está pedindo. Quando ouve o sonho e percebe que o rei sonhou consigo mesmo, diz que o rosto de Daniel ficou pálido. E quando o rei viu isso, ele percebeu que seria uma má interpretação. E o rei diz, eu quero, diga-me a verdade. E disse, eu gostaria que esse sonho fosse sobre seus inimigos e não sobre você. Um pequeno vislumbre, porque Daniel influenciou 2 reinos, Pérsia e Babilônia. Porque Daniel mudou o curso da história. Porque ele encontrou ágape para pessoas que não mereciam.
ele mudou o curso da história, porque Deus só dá influência a pessoas a que amam, as pessoas a quem ele os envia. E, consequentemente, leva Nabucodonosor até um encontro pessoal com Deus. Daniel, anos depois, o terceiro rei que ele serviu foi Dário. Ele foi o rei da Pérsia. E se lembrar da história, Daniel é a cova dos leões. E o rei Dário realmente gostava de Daniel, ele tinha favor com ele, mas ele é enganado e coloca Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz isso. A propósito, está em Daniel capítulo 6. Diz que o rei jejuou a noite toda. Então eu quero dizer que eu faço o mesmo. Eu faço jejuns bíblicos, eu jejuo a noite toda, quebro de manhã cedo. Sabe o quê? Precisa ser um rei para ter crédito por jejuar enquanto dorme. Hello! Todo mundo jejua à noite. Mas diz que o rei Dário jejuou a noite toda. E de manhã, diz ao amanhecer, ele corre para a cova. E enquanto ele está expressando a sua ansiedade, ele grita: "Oh, Daniel, seu Deus, a quem serve dia e noite, foi capaz de salvá-lo?" E o que ele ouve, isso é o que ele ouve de Daniel, que ainda está na cova. "Oh, rei, que viva para sempre." Agora sabe por que os leões não comeram. Ele tinha 92. Ele foi jogar na cova dos leões e os leões eram... Claro que é brincadeira. Qual é o ponto? O ponto é que Daniel toca no ágape. Ele ama reis com quem realmente discorda. Ele não tem nenhum acordo político com Nabucodonosor. Nenhum. Ele tem muito pouco acordo. Pouco acordo com Dário. E, no entanto, Deus permite que ele esteja na Babilônia por 70 anos. Orando, abrindo suas janelas 3 vezes ao dia, em geração Jerusalém, e finalmente influenciando o rei chamado Ciro, o que os deixa ir. Mas qual é o segredo da influência de Daniel? Eu posso lhe dizer agora mesmo. Li o livro várias vezes. Tenho lido quase todo mês. Qual é o segredo? Deus lhe deu ágape pelos reis. E porque tinha ágape por reis com quem ele não concordava, ele teve influência. Gente, eu quero dizer isso da maneira mais gentil possível. Temos que abandonar o espírito político. Temos que abandonar. Temos um governador na Califórnia. Se está na Califórnia, ele precisa de oração. Ele precisa disso. Ele precisa de amor. Não quer dizer que devamos ser zumbis irracionais que não questionam as leis, mas leis são muito diferentes de julgar o coração de alguém. Não tem o direito de julgar o coração das pessoas. Levante-se e diga o que quiser em honra e piedade. Mas tenha cuidado ao falar sobre uma pessoa que está falando sobre os filhos e as filhas de Deus. Tenha cuidado, porque lembre-se que pode julgar o que alguém faz. Jesus nos diz para julgar os frutos. Checamos os frutos. Mas tome cuidado para não dizer que conhece o coração deles. Porque a maioria das pessoas no Velho Testamento nem se tornariam anciãos em nossas igrejas se julgasse o coração deles. Levante-se, quero orar por você. A equipe de oração vem à frente, por favor. Conversamos sobre o amor de Deus essa manhã, e antes de orar por você, gostaria de perguntar se há alguém aqui que não conhece o Senhor. Sabe, essa manhã estamos falando de algo que, se não conhece o Senhor, é como o exemplo que dei do garoto de 10 anos, tentando explicar
o amor romântico a quem não experimentou. Se não conhece o Senhor, todas as coisas sobre as quais estamos falando, a menos que o Espírito Santo abra os seus olhos, provavelmente não vai fazer muito sentido. Por que eu vou amar um inimigo? E se alguém me bate, com certeza eu vou bater nele de volta. Mas o Senhor quer tocar você com o amor ágape. E Ele quer dar amor por si mesmo e pelas pessoas ao seu redor. Se é você está aqui nesse lugar e se afastou de Deus, ou gostaria de dedicar sua vida a Deus, pode simplesmente levantar a mão dizendo, sou eu. Gostaria de seguir a Deus hoje. Pode estar assistindo na Bethel TV. A propósito, obrigado por fazer parte da nossa igreja na Bethel TV. Se está assistindo na Bethel TV, levante-se onde está agora. Só mostre que sim, eu quero seguir a Jesus. Jesus fez uma declaração, se me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do Pai. Se está aqui essa manhã, é quase tarde, já é tarde. Você está aqui nessa tarde e você gostaria que fizesse algo realmente ousado, gostaria que levantasse a mão. Sim, sou eu, gostaria de seguir a Jesus. Obrigado. Muita coragem para fazer isso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Veja o Senhor fazendo algo novo em você. Vejo Deus fazendo uma coisa nova em você agora. Está fazendo essa coisa nova, está lavando as coisas. E eu vi como que um monte de tijolos nos seus ombros e o Senhor tirando esse fardo dos seus ombros. Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Alguém poderia encontrar com ele ali? Se tem um amigo, pode trazer aqui adiante. Queríamos conversar com você por cerca de 10 minutos. Sim, bem ali no corredor. Até lá. Para o resto... Boa palavra. O resto de vocês, coloque a mão no seu coração. Quero pedir que o amor de Deus renove esse amor em nossa vida. Amo o livro de Apocalipse, quando Jesus está conversando com a igreja lá em Éfeso, e ele falou sobre restaurar seu primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Não acho que isso deve acontecer 2 vezes na sua vida. Acho que é algo que devemos fazer diariamente, reafirmando o amor de Deus em nossa vida. Pai, obrigado por seu amor, que transcende sentimentos. E oro por todos aqui, Senhor, para que cure casamentos, cure amizades, cure as nações através desse ato de amor de Deus hoje. E eu libero isso, orando por você agora. Libero o amor de Deus para cada um de vocês, em nome de Jesus. Oro Efésios 3 por você, para que experimente nesta manhã o amor de Deus que transcende o conhecimento. Que literalmente vá para casa e sem entender o que foi. Não sei o que aconteceu, mas quando aquele Chris louco estava orando, eu tive esse encontro com o amor de Deus, tive esse encontro com Jesus e ele estava mudando meu coração. Ele retirou o ódio. Um amigo meu estava no chão aqui 1 ano atrás, experimentando o amor de Deus. Quando ele levantou 2 horas e meia depois, ele diz, Deus tirou o ódio de mim. Sua articulação era, o ódio foi removido de mim e o amor de Deus expulsa o ódio. E o Senhor libera o amor de Deus que remove o ódio de nossos corações no nome de Jesus. E todos digam, recebo para mim mesmo. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito bom. Fica no seu lugar por um momento. Quantos realmente apreciam Chris Vallotton? Muito bom. Você molda nossas vidas de tantas maneiras. Se tivermos alunos da Escola de Ministério, se estiver aqui com seu crachá, pode vir à frente. Também vamos precisar de ajuda com a equipe de oração. Se está aqui, precisa de um milagre em seu corpo, se precisa de oração por algo, queremos concordar com você, porque Deus toque a sua vida. Venha à frente e vamos orar por você. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.